O Lucra Varejo nasceu no Grupo Soluta, lugar em que valorizamos a teoria, mas sabemos que é na prática que o lucro é sentido no seu bolso. Por isso, compramos o supermercado e vamos aplicar todo o nosso conhecimento na sua transformação. Do 0 aos 10% de lucro. Pessoal, vamos lá, segunda semana concluída de muito trabalho aqui. Vamos falar de todos os setores como fizemos na semana passada. Vou falar um pouco o que nós fizemos na mercearia, o que nós fizemos nos frios, no açougue, padaria, confeitaria, enfim, e um pouco sobre a operação. Bom, na mercearia, qual foi a minha preocupação desta semana? Verificar rupturas. Quando eu falo rupturas, eu não estou falando de produto que eu deveria ter e não tenho, porque não foi cadastrado, porque eu não tenho essa marca, não tenho esse fornecedor. Para mim, o conceito de rupturas é aquilo que eu deveria ter, porque consta no meu sistema, é cadastrado, eu já comprei algumas semanas ou meses atrás e eu não tenho hoje. Isso é ruptura. Então, minha preocupação foi eliminar esse tipo de situação, as rupturas. Então, fizemos um inventário geral no final da semana passada, o estoque está batendo, então fica fácil ver o que o sistema está sugerindo, ver o que é que nós vendíamos e não vendemos mais. Outra coisa que nós fizemos, abrimos o departamento, o mercadológico, em terceiro nível, para verificar se existiam rupturas dentro desse terceiro nível. Essa foi a ação, pensando em preencher o mix de curva B e C. Na semana passada, preenchemos a curva A. Garantimos que aquilo que é formador de opinião está com preço bom e disponível. Agora, a curva B e C, ou seja, aqueles itens que não tem tanta formação de opinião em relação ao preço, mas que faz muita diferença se ele não estiver na área de venda, o ticket tende a cair. O que eu usei para fazer isso? Relatórios do sistema sugerindo compras, relatório do sistema sugerindo aquilo que eu deveria ter comprado pelo histórico de movimento de entrada e saída, e relatório mercadológico em nível 3, analisando setor por setor. Por exemplo, cheguei no departamento nível 1, frios, nível 2, manteigas. Dentro de manteigas eu tenho todas as que eu precisava ter, e aí nós começamos a fazer esse check e encontramos algumas rupturas. Estamos resolvendo. É impossível falar que em uma semana a gente preenche toda essa ruptura, mas esse foi o trabalho em mercearia na segunda semana. Em relação ao açougue, pessoal, o que eu percebi? Nós tínhamos carne bacana, boa, porém, somente o atendimento de balcão. Qual que é o grande problema disso? Quando eu faço uma promoção agressiva, por exemplo, com contrafilé, eu não tenho condição de ficar fatiando tudo, porque a perda é muito grande. Você sabe que a hora que eu abrir a embalagem, o suco que escorre já é uma perda. E, além do mais, a fila que se forma para o cliente ser atendido, eu percebi que eu não ia muito longe fazendo promoções apenas com esse tipo de atendimento no balcão. Então, nesta segunda semana, nós fizemos uma aquisição, vou mostrar para você ali embaixo, de uma geladeira para autosserviço. Uma cervejeira, porque ela mantém a temperatura certa, de acordo com a quantidade de produtos dentro da geladeira. Desta forma, o que eu consigo fazer? Eu consigo fazer uma promoção, por exemplo, de peças porcionadas. Eu diminuo a minha fila no balcão, porque esse tipo de carne o cliente vai se autosservir. No açougue foi essa aquisição, essa geladeira. Já comecei a ver movimentação, colocamos algumas picanhas ali, o cliente começou a ver, então, já houve incremento de resultado no açougue através dessa estratégia de autosserviço também. No hortifruti, o que nós fizemos? Introduzimos uma linha de embalados. Por quê? Porque tudo que tinha aqui, e você vai ver isso, estava lá disponível para o cliente se servir. Agora, nós encontramos um fornecedor que me entrega já o produto embalado numa bandeja, bonitinha, etiquetada, com código de barras, e isso permitiu com que a margem do meu setor crescesse. Eu vou mostrar no final dessa aula o resultado disso em números. Além de que o cliente encontra praticidade. Então nós ganhamos SKUs, acrescentamos o mix, ganhamos praticidade, o cliente começa a prestar atenção nas coisas que vão surgindo de novidade na loja e a gente ganha incremento de venda e aumento de margem. Acompanhe até o final que eu quero te mostrar isso. Na padaria, frios e laticínios, também fizemos um incremento de mix, pensando sempre naquilo que eu já tenho cadastrado, fornecedores que já eram ativos e que não forneciam. Então nós pegamos esse tipo de situação, fornecedores cadastrados, produtos que já estavam em linha, e o sistema começou a sugerir o que é que eu deveria preencher. Então meu mix também aumentou e desta forma eu pretendo o quê? Aumentando gradativamente a minha margem. Lembra que eu falei no resumo da semana passada que minha preocupação não era com margem nem com arrecadação nesse primeiro momento? Mas eu não posso perder de vista que, à medida que eu coloco itens
com margem normal e começo a agregar esse tipo de consumo, é natural que a minha margem cresça. E aí a minha arrecadação vai crescer também. Falando um pouco sobre os nossos departamentos. No RH, o que nós fizemos? Conhecendo agora quem é quem, quais são os departamentos, os trabalhos, as rotinas, nós definimos um quadro autorizado. Então eu tenho, por exemplo, para essa loja um quadro autorizado em 30 pessoas, 30 funcionários. Sendo 4 no açougue, tantos na frente de caixa, isso já está definido. Foi definido nesta semana. Então eu sei exatamente onde eu preciso contratar e onde eu estou com excesso de funcionários, a partir do momento que eu faço essa definição. Contratar. Não temos 30 pessoas hoje na loja. Não tínhamos semana passada também. Mas agora a gente sabe exatamente quais são as peças que faltam em cada departamento para eu não ter desserviço. Imagina eu fazer uma campanha, um tabloide adesivo, chamar pessoas para o hortifruti e não ter mão de obra para repor, para se reabastecer, para dar o apoio ali no hortifruti. Então, essa mudança de chave é principal e fundamental para poder dar qualidade ao atendimento. Em relação à nossa operação, olha só. Estamos recebendo mercadorias novas. Nessa segunda semana, nosso volume já aumentou. A operação começa até a falar assim, poxa, acabou tal coisa. É natural, a gente vai entendendo as respostas do cliente. Então, foi necessário ter uma pessoa especialista em prevenção de perdas, que já começou a sinalizar quais são os produtos em excesso que nós acreditamos na compra e a venda não foi tão alta como esperávamos, ou quais são os produtos que correm risco de perda. Então, na operação, já temos uma pessoa fazendo essa circulação e sinalizando quais são os produtos mais propensos a perder. No marketing, pessoal, nós tivemos uma sacada muito interessante que foi aplicada esta semana. A definição das guerrilhas, ou seja, nós definimos aqui terça e quarta verde, terça e quarta da safra, é o dia que nós vamos bater forte no hortifruti e trazer movimento para a loja através do hortifruti, e a quinta-feira filé. Uma experiência, na semana passada eu percebi que a quinta-feira foi muito fraca, o movimento não foi legal, e aí senti que faltava alguma coisa. Criamos a quinta filé e ontem, na quinta-feira desta semana, já teve um resultado muito diferente que eu quero mostrar para você no final desse vídeo. Detalhe, sabendo que eu ia ser mais agressivo nas ofertas de terça e quarta e nas ofertas de quinta, a oferta geral semanal, que é aquela que compreende de segunda a quinta-feira, essa eu tirei um pouco o pé da agressividade. Mantive mais mix e menos agressividade. Por quê? Porque senão eu perco margem em tudo. Então, eu aumentei um pouco a margem do tabloide semanal para ter um pouco mais de agressividade no tabloide direcionado, que é essas guerrilhas que a gente chama. Terça e quarta verde eu quero te mostrar o resultado e da quinta filé também. No comercial, 2 movimentos que aconteceram importantíssimos essa semana. A definição e o uso da cotação de forma automatizada. Fazíamos cotação, mas com o estoque batendo e de forma automatizada, nós ganhamos velocidade e ganhamos mais condição de pulverizar o mix. Já temos produtos chegando dessa cotação. Um outro problema é em relação à introdução de novos mix, eliminando rupturas daquilo que está cadastrado, que nós sempre tivemos. Agora, nessa segunda semana, começamos a mexer com introdução de fornecedores, mix e marcas daquilo que nós não tínhamos mesmo, porém, identificamos que faz parte do hábito de consumo desse cliente. O nosso cliente, na sua maioria, são clientes mais idosos, aposentados, é uma loja de centro, eles vêm a pé, consumo de sacolinha, então nós estamos trazendo produtos que têm o perfil de consumo mais de conveniência. Esse é o resumo da segunda semana. Vamos para os números que eu quero te mostrar o que aconteceu. Quando eu comparo a primeira semana de fevereiro, março e abril, eu tenho um faturamento de 197 mil em fevereiro, 197 em março, 235 em abril. Então eu tive um crescimento de faturamento e isso me anima muito. Por quê? É apenas a segunda semana de trabalho, a primeira semana do mês, já temos um crescimento de faturamento. Quando eu vejo em arrecadação, que é o lucro bruto, 62 mil em fevereiro, 64 em março, 62 em abril, estamos dentro da média e tudo bem. Poderíamos estar crescendo, ok, na segunda semana, mas dentro da média, não perdendo a arrecadação, estou felizão, porque eu sei que esse resultado vai acontecer. Sabe o que me motiva? Quando eu olho isso aqui, ó, ticket médio, 23,50, 22 para 26,79. Então, o cliente começou a comprar um pouco mais. Qual é a estratégia que eu quero fazer aqui para a terceira semana? Buscar um pouco mais de cliente. Quem sabe a gente finaliza o mês com um número grande de clientes a mais. Com esse ticket, vai ser um belíssimo resultado. Agora, como que eu faço para poder analisar os pontos que eu posso melhorar? Tive um crescimento de faturamento, eu vou explodir aqui no nível 1. Olha só que interessante. Coloco aqui uma variação de percentual e eu consigo perceber quais são os departamentos que mais tiveram impacto com o cliente. Nesse caso, hortifruti, açougue, mercearia básica. Começamos a fazer
algumas ações de açúcar, feijão, arroz, óleo e leite, e temos alguns departamentos que precisam de um pouco mais de atenção, que são esses com percentuais menores. Esses departamentos com um percentual menor de crescimento provavelmente têm deficiência de mix, e aí eu consigo ver quantos SKUs eles tiveram para trabalharmos esse mix. Então já fica com uma tarefa para as próximas semanas ampliar o mix e melhorar também a margem, a percepção de preço desses departamentos. De qualquer forma, no resumo, eu gosto do que apareceu, sinto que nós estamos no caminho certo. Continua seguindo a gente aqui em todas as semanas. Se inscreva no canal, deixa seu like e vamos juntos em busca dos 10% de lucro líquido.